Irmãos, chegamos em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 17. Diz assim o apóstolo Pedro: Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falo contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Oremos ao Senhor mais uma vez. Deus, eu me coloco diante de tua presença, pedindo a ti, Deus, sabedoria, iluminação do teu Espírito Santo para proclamar a tua palavra, Deus, com fidelidade. E aos meus irmãos que estão aqui presentes, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Meus irmãos, quem está aqui acompanhando desde o início da exposição de 1 Pedro, sabe que o tempo todo o apóstolo está orientando irmãos justamente em sofrimento, em perseguição, incentivando-os a nunca desistirem, a nunca pararem. E, no meio da perseguição, viverem a comum vida de santificação. Mas note que ele especificava as áreas da vida da pessoa, como a gente vem acompanhando aqui. Ele já falou, por exemplo, da necessidade da luta contra as paixões carnais. Aí ele diz, né, que os irmãos devem ser santos porque Deus é santo. Falou da necessidade do amor fraternal não fingido, de coração e ardentemente, a questão da comunhão dos santos. Falou ainda da necessidade de sermos pedras vivas, porque a pedra angular, que é Cristo, é o nosso alicerce, inclusive exemplo de maior sofrimento. Por fim, encerrando essa parte da evidência da salvação apresentada no capítulo 1, do verso 1 ao verso 12, temos Pedro mostrando como que esses cristãos em perseguição deveriam se comportar diante das autoridades, dos governos, diante dos patrões, diante dos maridos incrédulos. E como marido, de modo geral agora, o cristão deveria tratar a sua esposa, fechando assim a doutrina da autoridade e submissão. E encerramos na semana passada com o apóstolo reafirmando a urgência do amor fraternal, principalmente em momentos de dor, e lembrando que o nosso Deus não nos ensina a retribuir o mal com o mal, mas com o bem, porque, aí ele encerra no verso 12 do capítulo 3, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males, ou seja, a justiça e a vingança pertencem ao Senhor. Fechamos assim semana passada. Mas no texto de hoje, a partir do verso 13, Pedro trata do assunto do sofrimento, mas agora de uma forma mais específica e focada. Não é que ele não tenha falado antes sobre isso. Ele falou, mas direcionando o caminho da santidade em meio à dor em algumas áreas, essas que eu apresentei. Mas agora ele vai falar do sofrimento de modo mais abrangente. Vejamos então o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Pedro fala aqui, irmãos, isso porque é normal alguém ser beneficiado quando faz o bem. Alguém faz o bem, o governo, por exemplo, vai e beneficia. É exatamente isso que o apóstolo Paulo deixa claro lá em Romanos 13, do verso 3b a 4a. Ele diz assim: queres tu, cidadão comum, não temer a autoridade? Faça o bem e você vai ter o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, assim, o esperado é o bem ser feito ao que faz coisas boas. Isso é o normal. Todavia, nem sempre isso acontece. Esse é o ponto de Pedro aqui inicialmente, como era o caso daqueles cristãos perseguidos. Então Pedro faz o alerta. Olha, se é para vocês sofrerem,
que fique claro para todos à sua volta que vocês estão sofrendo justamente. Que todo mundo veja. Note que Pedro usa aqui a palavra zelosos, que tem a mesma raiz de zelotes. Os irmãos vão lembrar aí que essa é uma descrição dada a um dos apóstolos de Jesus, chamado Simão o Zelote. Isso porque, provavelmente, esse Simão aí, o Zelote, tenha feito parte de um partido radical de resistência dos zelotes, aqueles que com zelo, daí a palavra, e devoção, defendiam a tradição judaica, nem que fosse necessário matar. Jesus escolheu um desses para ser seu apóstolo. E o ponto de Pedro aqui, ao usar essa palavra, ou seja, ser zeloso no que é bom, é o seguinte: é indicar que, da mesma forma como um zelote dá a vida, e se necessário for, até mata para defender a tradição judaica, assim deve ser a vida do cristão na busca pela prática do bem. Isto é, eles deveriam amar a prática do bem com o mesmo zelo e a mesma paixão com a qual um fanático patriota defende seu país. Ou seja, se é para vocês sofrerem na prática do bem, que seja tão bem feito essa prática, de uma forma tão zelosa, que ninguém tenha dúvida que esse sofrimento é injusto, que toda a sociedade possa ver esse zelo de uma tal forma ao fazer o bem que todos olhem. Realmente, não tem razão para esse governo, no caso naquela época, estar perseguindo esses cristãos, porque eles só fazem o bem. Verso 14, Pedro continua nesse mesmo tom, dizendo o seguinte: mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ou seja, na prática do bem, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Pedro aqui confirma que muitas vezes, mesmo fazendo bem, o cristão pode sofrer. Aliás, muitas vezes porque faz o bem. Porque tem gente que não gosta de ver o outro fazendo o bem ou tendo boas obras, sendo bom demais. Isso porque a bondade do cristão torna evidente a falta de bondade do incrédulo. É muito fácil, muito simples entender isso. Então, de um lado, a gente vê que pessoas fazendo bem podem sofrer, mesmo fazendo bem, mas podem sofrer também porque está fazendo bem. Porque o bem, né, gera às vezes ciúmes, inveja nos perdidos, gerando muitas vezes sofrimento no cristão. Mas diante disso, Pedro traz uma lembrança das palavras de Cristo em relação a isso. Naquele famoso sermão, chamado Sermão do Monte, né, quando ele sobe ao monte e proclama as bem-aventuranças. E numa delas, Jesus Cristo fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. É o mesmo ponto de Pedro. Bem-aventurados os perseguidos, os que estão sofrendo por praticarem o bem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Veja, Cristo não fala só alegrai. Ele repete palavras diferentes a fim de tornar isso muito mais claro e enfático. Regozijai, exultai, se alegrai nisso, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Às vezes é complicado entender isso, porque, em outras palavras, o que Cristo está dizendo é o seguinte: olha, à medida que vocês forem sofrendo, a alegria de vocês deve ser maior. E a gente pensa, como isso é possível? Aí Jesus dá a resposta: se alegrem, porque o galardão de vocês vai ser na medida do sofrimento. Aí quando a gente olha para isso, a gente pensa assim, isso é muito estranho, porque Jesus está dizendo que quanto maior o sofrimento, maior o galardão nos céus. Quanto maior o sofrimento, maior a alegria e a exultação do cristão. E tem gente que vai olhar para isso de forma equivocada e vai falar assim: então eu vou abraçar o sofrimento,
vou pular na frente de um caminhão para eu sofrer, para ser esmagado, eu vou buscar essas coisas, e não é isso que Cristo está falando. Na verdade, é o inverso aqui. Jesus está dizendo, olha, quando vocês sofrerem, e vai acontecer, por praticarem o bem, por causa da justiça, por vocês me imitarem, ou seja, eu sou o modelo de sofrimento. Ninguém pode dizer que sofreu mais do que eu nessa terra. Mas quando vocês imitarem a mim, porque olhem para mim, alguém pode dizer a respeito da minha vida que eu fiz algum mal? Não, os discípulos falaram que andaram com Cristo e não viram mal nenhum. Ninguém pôde dizer a Cristo, o Senhor pecou ali, ele sofreu injustamente. E ele é a maior prova de que bem-aventurados os que sofrem por causa da justiça. Então, todos vocês que são meus discípulos, esse é o caminho de vocês. Se vocês, ao praticarem a justiça, entenderem que estão sendo perseguidos, conclusão de Jesus, se alegrem e se regozijem. Por quê? Porque o vosso galardão está sendo na mesma proporção do sofrimento de vocês. É fácil isso? Extremamente difícil. Eu creio que o que Jesus está trazendo aqui é um conforto para aquele que está sofrendo de forma demasiada. Dizendo o seguinte, vocês estão sofrendo bastante, mas o antídoto para que vocês suportem o sofrimento é o mesmo daquele que eu falei para os irmãos há um tempo atrás. Contemplem o galardão, estejam com os olhos nos céus. E aí Jesus diz, né? Fizeram o mesmo com os profetas, o mesmo aconteceu com os apóstolos, o mesmo aconteceu comigo, com Cristo, o mesmo aconteceu com aqueles discípulos nos primeiros séculos. Muitos sofreram de forma terrível. Estava acontecendo com os destinatários de Pedro, dessa carta aqui, e acontece hoje em países fechados ao cristianismo. Mas também acontece conosco, atualmente. Temos irmãos que estão sofrendo. Nós sofremos também, independente de qual área, independente de qual é o grau de sofrimento, não existe ninguém que não sofra. É democrático o sofrimento. Então acontece conosco. E a aplicação para a nossa vida é muito clara. Se for para você ser demitido do seu trabalho, que não seja porque você foi um mau empregado, mas que seja apesar de ou porque você foi um excelente empregado e cristão. Se for para ser perseguido na escola ou na faculdade, que não seja porque o aluno cristão foi um péssimo aluno, desrespeitoso, ou mesmo chato com seu cristianismo, mas porque a luz de Cristo nesse aluno incomodou as trevas e fez com que incrédulos o perseguissem, e assim todas as esferas da nossa vida. Pedro está trazendo para nós uma orientação a respeito das nossas diversas áreas. Se for para acontecer alguma injustiça na vida de vocês, que seja tão evidente para todo mundo, que todos vejam, isso é injusto. E você possa dizer, realmente, eu estou apenas sendo mais um modelo do meu Cristo. Cristão, portanto, é exatamente isso. Ser um pequeno Cristo, ser um modelo de Cristo Jesus. E Pedro encerra o verso dizendo, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Diz ele àqueles cristãos, não fiquem com medo, assustados ou alarmados, porque vocês estão sendo bem-aventurados. O autor aos Hebreus, por exemplo, diz que o cristão é aperfeiçoado, santificado através do sofrimento. É óbvio, como eu disse aqui, que ninguém quer sofrer por sofrer, ninguém busca o sofrimento. Eu, por exemplo, não quero sofrer, mas quero me santificar, quero crescer. Perceba, eu não quero sofrer, mas quero me santificar. Quero ser cada vez mais santo. E estou plenamente ciente, porque a Bíblia sempre deixou claro para mim, que o meio para a santificação é a dor e o sofrimento. Porque são nesses momentos que o homem e a mulher de Deus se prostram de joelhos e oram, buscam mais a Deus, buscam mais a leitura da palavra,
busca mais oração. Pode perceber, é no momento de maior dor e sofrimento que as igrejas estão lotadas nos cultos de oração. Que a gente se prostra de joelhos, que a gente está orando em casa, que a gente está lendo mais a Bíblia. São nesses momentos. Um homem sem dor é um homem que não cresce. Então, esteja ciente de seu pedido a Deus. Quando você pedir por crescimento, santificação, mais pureza, não reclame depois de Ele atender o seu pedido. Porque muitas vezes a gente pede, Deus nos atende. A gente só não gosta da metodologia de Deus, mas Ele atende. Porque o meio é a dor. Porém, isso não significa que o cristão, como eu disse, deve buscar o meio. Ele deve buscar o fim, que é a santificação, deixar o meio na mão de Deus. Tem uma música cristã que infelizmente é pouco conhecida. O título dela, talvez algum irmão aqui conheça, é Tapeceiro. Tem uma parte que diz assim: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores, nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. No fim, quando o tapete estiver pronto, teremos uma visão muito mais ampla. Veremos todas as cores juntas e saberemos que as cores escuras da nossa vida foram colocadas ali para a beleza do tapete e para a glória do tapeceiro. E veremos que todas as cores significam a Jesus Cristo, como diz essa canção, e nos alegraremos com a contemplação dessa bela obra de arte. Então, irmãos, como diz Pedro, não se assustem com as cores escuras da vida, com os templos nublados, com as cores escuras. Em alguns momentos, a gente vai orar para Deus, tirar da nossa vida essas cores cinzentas. E Ele vai dizer não, mas entenda esse não. Ele está juntando todas as cores. E cada uma delas glorifica a Jesus e trará alegria eterna a todos nós. No tempo presente, muitas vezes a gente só se depara e só consegue ver as cores escuras desse retalho, digamos assim. E aí daqui a pouco a gente passa por momentos coloridos, momentos de alegria, daqui a pouco vem momentos escuros. Essa é a nossa vida. E o autor dessa canção, para mim, foi extremamente feliz ao dizer que a gente só vai ter uma visão panorâmica de toda essa junção de inúmeras cores, cores escuras representam sofrimento, cores mais claras representam alegria, no final, e vai ver como que esse tapeceiro estava juntando todas as cores, no final vira uma bela obra de arte, e a gente entende que absolutamente tudo, inclusive os momentos ruins, serviram para glorificar a Deus. Verso 15, irmãos. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Aqui Pedro diz que o sofrimento também é uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Mas no início ele diz: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E o ponto é, o Senhor de vocês é Jesus, não o imperador, não esse que está perseguindo vocês. Então, vivam de coração para Ele, reconhecendo que Ele é o Senhor, não apenas da sua vida, mas inclusive de todas as circunstâncias do sofrimento. Ele não perdeu o controle, pelo contrário, é Ele quem está dirigindo a história. Então confiem nele. Esse entendimento é suficiente, irmãos,
para nenhum cristão temer homens. Naquela época era importante os irmãos ouvirem isso. Para que eles não temessem a perseguição, o imperador, os soldados, ou as adversidades, ou os problemas, pois saber que Deus age em todas as coisas não gera no cristão revolta contra Deus, mas descanso, pois o cristão confia nele. E como isso é importante para a nossa caminhada cristã, irmãos? Pois temos ciência de que devemos viver em santificação, em crescimento, mas essa busca genuína por Deus, não necessariamente vai nos livrar da dor. Isso eu repito, porque às vezes a gente busca uma vida intensa. Imagina aquele irmão que está constantemente vindo aos cultos de oração, está vindo a todos os cultos de domingo de manhã, à noite, jejua, faz todas as boas disciplinas espirituais e acha que porque faz isso, merece algum bem. Esse é o grande problema do cristão. Porque a gente tem ainda enraizado em nosso coração de que a gente faz as coisas para Deus, nos santifica, etc., para que Deus possa nos retribuir de alguma coisa. Ou disso que nós fazemos. E aí quando vem o sofrimento, a gente fala, isso é injusto. E é exatamente, os irmãos leiam depois, o trauma do salmista do Salmo 73. Ele fala, eu estava ali o tempo todo buscando a Deus, me entregando. Aí eu olhava para o meu lado, eu via um ímpio, um miserável, vivendo daquela forma, pecaminosa e prosperando. Quase que eu desisti de ser cristão. Se você for olhar o salmista lá no Salmo 73, é isso que ele fala. E aí ele conclui, até que finalmente eu entrei nos atos do Senhor, eu pude contemplar, ter uma visão maior de que para essas pessoas, Deus prepara o momento em que elas vão escorregar e vão cair no final. E que eu não devo esperar nada em troca. E a conclusão é aquela, a conclusão que a gente viu do livro de Jó. Que a nossa obediência a Deus não é para que Ele nos retribua, mas é unicamente uma forma de gratidão. Então, na obediência, podemos ter sofrimento como resultado. Isso é normal. Esse é o caminho da proximidade de Deus. A gente busca Deus e muitas vezes Deus permite que o sofrimento venha. Mas esse sofrimento é um meio para que a gente esteja ainda mais próximo de Deus. Esse é o caminho trilhado por Jesus. Teremos a certeza, portanto, de que estaremos de fato carregando a cruz que Ele mandou que a gente carregasse e tomasse quando a gente estiver trilhando o mesmo caminho de Jesus. E como é esse ensino, irmãos? É radical ao mundo. Porque o mundo diz que aquele que busca fazer o bem sempre vai prosperar, sempre vai ter o bem como resposta. Mas veja, o mundo tem um significado diferente de bem como resposta. Ele diz que é uma vida ausente de sofrimento, mas a Bíblia diz que é uma vida com aflições, mas cheia de paz com Deus e descanso de alma. É por isso que a gente entende que um slogan do tipo "pare de sofrer" só pode ter sido forjado no inferno por Satanás, pois não está na Bíblia. A Bíblia é clara, existem dois caminhos só. Um caminho largo, espaçoso, sem dificuldade, sem dores, sem sofrimento, mas um caminho apertado e estreito, com cruz no caminho, na entrada, no meio, no final. E o primeiro a passar por esse caminho foi o capitão da nossa salvação. Ele já passou. E o autor aos Hebreus diz, ele está no final desse caminho esperando nós chegarmos até lá. O atalho, portanto, até tem Deus no final também, mas não de uma forma boa, mas de uma forma totalmente justa, aos que foram por um caminho fácil. Aqueles que na hora da dor reclamam da dor e falam, eu prefiro um caminho sem dor, um caminho mais fácil. É possível? Plenamente. É possível, sim. Fechando esse verso, eu disse já que aqui Pedro diz que o sofrimento também é uma oportunidade para a defesa da fé cristã. Veja, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão
da esperança que há em vós. Ou seja, os pagãos vão olhar para o comportamento de vocês diante da dor e vão questionar por que vocês se comportam assim. Por que você tem essa esperança passando pelo que você está passando? E Pedro usa uma palavra aqui bem interessante, irmãos, a palavra responder, que no original significa apologia, e daí temos a palavra apologética, que significa a defesa intelectual da fé. Então, diz Pedro, alguns virão perguntar por que vocês, na hora da dor, do sofrimento, ainda alimentam uma esperança tão grande no futuro e nesse Deus. Vocês deveriam estar preparados, diz Pedro, para responder com inteligência, com argumentos racionais. Daí essa palavra responder. Isto é, devem estudar. Vocês não devem só saber que vão sofrer, ouvir que alguém está falando que vocês vão sofrer, mas vocês devem estudar para responder o que essas pessoas vão perguntar. Responder a todos. E vimos aqui domingo, no início da carta de Judas, a importância da defesa da fé contra os falsos profetas. E aqui em Pedro, contra qualquer um que nos perguntar sobre a nossa esperança. E aí, irmãos, eu quero terminar esse verso com algumas perguntas para a nossa reflexão pessoal. Algumas pessoas viriam hoje até você para perguntar por que você tem tanta esperança mesmo diante das dores e tragédias? E nessa pergunta existe outra. Você dá esse testemunho ou se desespera como os ímpios que não têm Deus? Outra pergunta. Você estaria preparado para defender intelectualmente a sua fé, a sua esperança? Saberia falar da função do sofrimento? Veja, essas perguntas só serão bem respondidas a partir de duas coisas. Se primeiro vivemos a resposta, ou seja, se primeiro sofremos com esperança e confiança em Deus, e segundo, se estudamos na Bíblia para responder de forma convincente, bíblica e intelectual a todos. Agora veja uma coisa, irmãos. Pedro já falou antes, nessa carta, da importância do bom comportamento. E agora fala também da importância de se usar a oratória também, na defesa. E o que ele está trazendo aqui é o equilíbrio. Comportamento com verbalização. Isso porque a pessoa pode até ter um bom comportamento e não saber defender ou explicar a sua fé. Ou pode ter a resposta na ponta da língua, afiadíssimo, de forma esplendorosa, deixando todos boquiabertos, mas tem um péssimo comportamento. Mas uma boa defesa de fé, com um bom exemplo de vida, são fortes argumentos contra incrédulos, como Pedro coloca, são suficientes para calar a boca deles. Verso 16, irmãos. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falo contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aqui Pedro, de forma didática, está explicando como se deve fazer a apologia que ele falou no verso anterior. Veja como vocês podem defender a fé. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência. Agora veja a importância do contexto, irmãos. Em situação de extremo sofrimento, que era a situação dos irmãos daquela época, a adrenalina pode estar lá em cima. E é muito mais fácil a pessoa perder o equilíbrio e partir para a briga no debate. Verdade? Mas Pedro diz que quando perguntarem a eles acerca da esperança, que eles não percam o equilíbrio. Respirem fundo e respondam com mansidão, equilíbrio e boa consciência. Isso porque o propósito não é ganhar uma discussão, mas oferecer essa mesma esperança a um inquiridor, aquele que pergunta sobre a esperança. Irmãos, veja, muito argumento bom, excelente, pode ser desperdiçado dependendo da maneira como ele é apresentado.
Trazendo uma aplicação à nossa vida. Às vezes você está certo, mas perde a razão por conta de uma forma, às vezes, dura, como fala, como defende, sem mansidão. Quantas vezes, no debate acalorado, para não perder, não partimos para humilhação, para um ataque pessoal? Isso pode acontecer com muita facilidade, ainda mais em momento de sofrimento, de adrenalina. Por isso que nesses 2 versos, Pedro fala para defendermos a fé de forma intelectual, mas com mansidão, temor e boa consciência. Porque aquele que defende a fé de forma arrogante já deixou de defender a fé há muito tempo para defender a si mesmo. Não é, portanto, compatível uma defesa da fé de forma a humilhar o outro. Como diz Provérbios, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Você já viveu aquele momento em que chega alguém completamente desequilibrado, falando alto, gritando, e você simplesmente responde com uma palavra branda? Você arrebenta o cara. Você destrói ele. Porque ele está esperando a sua reação no mesmo nível. Quando você responde de forma branda, é o que o provérbio diz, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura vai suscitar muito mais ira. Em vez de ser canal de salvação de uma pessoa, a gente pode acabar sendo um canal de mais ira ainda contra o Evangelho. E Pedro encerra o verso mostrando o resultado de uma boa defesa do Evangelho com mansidão. Ele diz: de modo que, naquilo em que falo contra vós, outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. O resultado é a pessoa ficar envergonhada e não entender como que uma pessoa sofre daquela forma e ainda responde com tanto amor e mansidão. A pessoa, de fato, se era mal intencionada, se cala e sai com vergonha. Novamente, então, deixo uma pergunta para a nossa reflexão atualmente, irmãos. No Brasil, o cristão é visto como aquele que tem bom testemunho e ainda defende a sua fé de forma intelectual e com mansidão e respeito? Olha que pergunta complexa, são várias questões aqui. No Brasil, o cristão é visto como aquele que tem um bom testemunho e ainda defende a sua fé de forma intelectual e com mansidão e respeito? São 3 coisas. Essa pergunta, infelizmente, não é difícil de responder. Primeiro porque, atualmente, cristão tem sido sinônimo de burro. Infelizmente, pessoas que são facilmente enganadas, ludibriadas e com pouca formação acadêmica, inclusive. Agora é com tristeza que digo que muito do que é dito é verdade, porque são poucos cristãos hoje que dominam, por exemplo, a área da academia na sociedade. Se no passado tivemos cristãos que fundaram grandes universidades, eram doutores, não apenas na área da teologia, aliás, praticamente todos os teólogos, todos os pastores eram doutores na área da teologia. Mas eles não só eram doutores na área da teologia, mas em várias áreas da sociedade, inclusive na ciência. Hoje, porém, são pouquíssimos, e os poucos que estão lá se escondem. Aí, voltando à pergunta, além dela, quantos estariam preparados para defender, ainda que com mansidão, temor e boa consciência, a sua fé diante dos cientistas, dos ateus, dos doutores, dos acadêmicos, de todos aqueles que perguntarem a respeito da nossa fé, da nossa esperança? Porque Pedro aqui não coloca grau de instrução. Pedro fala: todos da sociedade, vocês devem estar preparados para responder todos, de forma intelectual e de forma mansa, as 2 coisas. Mas parece que a gente só tende por um lado ou o outro, ou às vezes nenhum dos 2 lados. E a resposta a essa pergunta é tão trágica que, infelizmente, muitos cristãos não leem a Bíblia nem para o seu crescimento espiritual, que dirá para a defesa da fé. Porque para defender a fé, o cristão ele deve se debruçar não só na Escritura, mas na leitura de muitos livros. E aí, se é difícil fazer o cristão hoje ler a Bíblia, né, que dirá fazer ele ter
amor por leituras de livros de teologia, de apologética, se enveredar no caminho do estudo acadêmico da teologia? Porque, infelizmente, as pessoas acham que teologia é para pastor, teologia é para teólogo, quando a Bíblia nunca falou isso. Teologia é para a igreja, é para toda a igreja. Isso deve servir de profunda meditação para as nossas vidas. E quanto ao testemunho, atualmente, por causa de alguns falsos profetas, a mídia olha para os evangélicos como aquele povo que pede dinheiro e se enriquece, como aquele povo envolvido com escândalos sexuais, escândalo em corrupção. Isso também, irmãos, porque os falsos investiram pesadamente e foram para a mídia, entre aspas, representar os evangélicos, enquanto que os verdadeiros se fecharam em seu mundo e não viram as novas mídias, a internet, as redes sociais como recursos divinos para a propagação do Evangelho de Deus. Ainda hoje, temos muitos que usam as mídias de forma indevida, sim, da mesma forma como temos aqueles que não usam as mídias sociais para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho, para o compartilhamento do verdadeiro Evangelho. Enquanto isso, o falso está sendo propagado com muita força. Então somos réus também desse péssimo testemunho, porque nos escondemos. Eles investiram, foram para os meios de televisão, pagaram caro por isso, estão sendo vistos. O que o cristão verdadeiro, os pastores verdadeiros fizeram? Se trancaram, não fizeram a mesma coisa. Por quê? Porque no início acharam que a mídia era do diabo. No início as pessoas sempre começam a falar que tudo é do diabo. Sempre foi assim, na questão da música, bateria é do diabo, viu a internet é do diabo. Aí o cristão se aproveita disso só no final. Depois que o incrédulo dominou tudo, aí o cristão olha, tem como a gente também usar isso para a glória de Deus. Aí quando está tudo dominado, o cristão vai lá e tenta fazer alguma coisa. Aí, infelizmente, o evangelho já está manchado porque os falsos que tomaram o poder. Por fim, verso 17, porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Aqui é a conclusão dessa parte e, ao mesmo tempo, o resumo de tudo aquilo que a gente está falando aqui hoje. Pedro diz, se for da vontade de Deus que a gente sofra, ou seja, isso significa aquilo que eu falei, que todo sofrimento está debaixo do senhorio de Deus. Então, todo sofrimento é da vontade permissiva de Deus, mas com um fim bom. Esse entendimento é importante para acabar com aquela ideia de que a culpa é sempre de Satanás. Como eu disse domingo, ele pode ser o agente secundário, ele pode ser o meio, mas o controlador de tudo é Deus. E tem gente que na hora da dor, às vezes diz assim, nossa, Satanás está furioso. Não sei se os irmãos já ouviram isso. E aí eu fico pensando assim, nossa, qual o momento em que ele não está furioso? Existe algum momento que Satanás, não, agora Satanás está bonzinho, ele está lá no canto dele, está fazendo algumas coisas boas. Porque eu não entendo quando as pessoas falam, Satanás está furioso, está solto, está endiabrado, fazendo as coisas aí. E eu fico pensando, né? Mas nem sempre, irmãos, a dor tem Satanás como meio secundário responsável. Nem sempre. Mas é incrível como tudo que tem relação com o mal é culpa de Satanás de forma indireta, ou às vezes até culpa de Deus. Tem gente que coloca a culpa em Deus. Ah, Deus não me ajudou quando eu precisava, na hora da dor ele não esteve ao meu lado, e acaba abandonando o evangelho por causa disso. Mas Pedro encerra o verso dizendo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. E aqui no final, Pedro repete o argumento do início. Se for da vontade de Deus que você sofra, ou seja, se for para sofrer, repito, que seja na prática do bem. Isso porque, irmãos, é muito provável que já naquela época existissem pessoas se dizendo cristãs, fazendo mal e sofrendo de forma justa, porque fez o mal, sofrendo pelo mal que fez.
Mas Pedro manda os verdadeiros cristãos terem um bom testemunho, defenderem a fé e, num ato do sofrimento, falarem com mansidão. Ou seja, o que deve ser evidente para todos não é o falso cristão deturpando o cristianismo com essa vida impiedosa, mas a prática dos verdadeiros cristãos para que o mundo todo veja. Pedro está falando da vida deles, irmãos, diante da sociedade. Não está falando aqui da vida em comunidade, da vida dentro da igreja. Pedro está falando da vida deles para o mundo, para os que estão lá fora, diante dos incrédulos. E encerrando, o resumo de Pedro é o seguinte, olha, deixe que todos saibam que Deus é soberano, inclusive na dor, e que isso traz esperança para nós. Deixe que todos indaguem vocês sobre como isso é possível, pois eles vão dizer que vocês devem culpar a Deus e dizer que Ele é mau por permitir o sofrimento. Mas Pedro continua, mas estudem e se preparem para uma boa apologética, ou seja, para uma boa defesa da fé. Quando eles olharem isso, falarem que vocês deveriam amaldiçoar Deus, se preparem para defender a fé, dizendo, não é isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que o sofrimento tem essa função e você tem que defender a fé, defender o nosso Deus. Debatam intelectualmente, mas mostrando que o cristão não é burro. E ao fazer isso, façam com mansidão, temor e boa consciência, para que diante disso todos se calem e se rendam. Quem sabe, através de sua vida, e principalmente através da verbalização do Evangelho, pessoas possam ser envergonhadas, se calem ou mesmo sejam salvas. Que esse ensino possa trazer reflexão sobre a forma como, primeiro, lidamos com o sofrimento diante do mundo e sobre a forma como lidamos com o sofrimento diante de Deus. Esse era o ensino de Pedro para aqueles irmãos. Antes, Pedro falou do sofrimento nas diversas áreas da vida, como eu falei no início, e agora Pedro está falando de forma geral, como que o cristão deve lidar com o sofrimento e, principalmente, quando vierem indagar por que vocês são esse povo doido, que na hora do sofrimento ainda consegue ter esperança. Aí Pedro coloca, estudem e provem para eles que é possível servir a um Deus bom, que está na hora do sofrimento, fazendo um grande tapeceiro, para que no último dia a gente veja que todas as cores da nossa vida dignificam Jesus Cristo, e esteja preparado a responder a todos que perguntarem a respeito dessa esperança que há no meio de vocês, no meio de nós. Que Deus nos ajude, irmãos. Oremos a Deus. Senhor Deus glorioso, louvado seja o teu nome, louvado seja a ti, Deus. Nós somos pessoas que sofrem, que sentem dores, que passam por situações tão complicadas, Deus. E somos pessoas tão diferentes, algumas conseguem suportar mais, outras não conseguem tanto. E às vezes reagimos de formas tão distintas, algumas reclamam do Senhor, outras conseguem entender, outras já conseguem descansar mais. Mas independente da forma como reagimos, Deus, eu oro ao Senhor para que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor, Deus. Pois ninguém ama sofrer por sofrer. Nós apenas entendemos, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que algumas coisas teremos que passar, teremos aflições, teremos dores, teremos sofrimento aqui na terra e que em alguns momentos, Deus, pensaremos até em desistir, mas é nesse momento em que eu oro para que a palavra do Senhor, que foi ao encontro daquele povo a quem Pedro direciona, Deus, possa vir ao meu encontro, possa vir ao encontro dos irmãos que estão presentes, dos outros irmãos que não estão na igreja, mas que possam ouvir essa palavra, possam ouvir a palavra do apóstolo Pedro, possam ouvir a palavra do Senhor, Deus, de que o Senhor está no controle e de que o Senhor visa sempre o nosso bem e de que no final, tudo isso, Deus,
a gente vai entender que glorifica o Teu nome, Pai, e vai ser algo belo na nossa vida. Então nos ajude, Deus, nos ajude na hora da dor, na hora que a gente pensar em desistir, na hora que a gente pensar em parar, na hora que a gente fraquejar, Deus, que o Senhor possa estar do nosso lado, nos alentando e nos dizendo: prossiga, não pare, olhe para o autor e consumador da fé, aquele que em troca da alegria que estava proposta suportou o sofrimento, a cruz e foi até o fim, Deus. E temos a certeza de que o Senhor está no fim, esperando a nossa chegada. Nos ajude nessa caminhada, Deus. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Grande artista vai fazendo seu trabalho, incansável, paciente no seu tapeceiro. Não se engana, sabe o fim desde o começo. Trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte, pra honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro.